Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vou falar de algo muito importante aqui nessa noite, uma vez mais. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo de número 10. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Está escrito assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles, o que é a igreja deles? Pode falar bem forte aí. Porque deles, vamos lá, 1, 2, 3, porque deles, aleluia. Pode tomar o teu assento glorificando a Deus. Essa água é para mim mesmo? Aleluia. Irmãos, eu quero falar aqui, explicar para vocês aqui algo interessante que eu já tenho falado algumas vezes sobre isso aqui, que está mais ou menos anexado a este versículo. Mas eu creio que Deus está aqui no nosso meio, na nossa igreja, o corpo de Cristo em geral. Deus está levantando pessoas que verdadeiramente estão entendendo como viver o verdadeiro evangelho. Aleluias? Então eu já tenho dito para vocês que ser crente não é fácil. E se alguém falar para mim que é fácil, eu chamo ele de mentiroso. Ser crente é para pessoas que estão decididas. Servir a Deus e permanecer na presença de Deus é para pessoas que realmente não querem abrir mão da sua salvação por nada. Servir ao Senhor e herdar o reino de Deus não é para qualquer um. É para, como diz o nosso pastor, o apóstolo Eliel de Jesus, é para macho, é para mulher retada mesmo, não é para qualquer um. Porque nós vemos muitas pessoas chegando, mas muitos não conseguem prevalecer, porque no tempo da perseguição ele não consegue ficar na igreja, abandona Jesus por causa da perseguição. Porque talvez ele até conseguiu caminhar alguns anos, mas a base do evangelho que ensinaram para ele foi um evangelho só de coisas maravilhosas, um evangelho só de bênçãos, um evangelho só de vitória. E aí quando chegou o tempo da provação, o tempo da perseguição, a pessoa não conseguiu resistir e ela abandonou Jesus Cristo, abandonou as escrituras sagradas, entrou por outros caminhos. E a Bíblia diz que no livro de Provérbios que há caminhos que parecem que são bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte. E um dos caminhos de morte é abandonar a Jesus. É a pior coisa que alguém pode fazer na vida dele, é abandonar o Senhor Jesus. Não existe nenhuma outra coisa pior do que essa na face da terra, você abandonar a Deus. Porque o homem, ele é mais fraco do que qualquer animal que tem aqui na terra. Mas ele com Deus, ele é mais forte do que qualquer outro ser. Aleluias. Um homem cheio de Deus. Aleluias. Isso aqui é algo muito poderoso. Porque você vê hoje na realidade espiritual, o inferno, Satanás, seus demônios, ele não tem medo dos Estados Unidos, ele não tem medo do Japão, ele não tem medo do Brasil, ele não tem medo da China, não tem medo do Irã, não tem medo do Iraque, não tem medo da Rússia, não tem medo de ninguém. Porque trata-se de coisas espirituais, coisas materiais, as armas que esses países têm. Mas quando ele vê um homem cheio de Deus, um homem que tem compromisso com Deus, ou uma mulher que tem compromisso com Deus,
ele tem medo dessa pessoa. Ele treme. O inferno treme diante da igreja. Os demônios temem diante da igreja. Por quê? A igreja tem as armas suficientes para derrotar todos eles, para acabar com todos eles, para acabar com os planos deles. Então, por isso que muitas das vezes nós somos perseguidos. Por que, pastor, eu sou tão perseguido? Por que acontece tanta batalha, tanta luta na minha vida? Por que eu sou tão tentado a largar Jesus? Por que muitas das vezes, pastor, eu escuto uma voz dizendo, falando dentro de mim, ou no meu ouvido, na minha mente, eu não sei aonde, que quando eu estava fora da igreja, eu passava menos luto do que quando estou na igreja? Quem já escutou essa voz aí? Será que eu estou sozinho nessa aqui? Eu já escutei isso. Por quê? A Bíblia mostra à igreja que nós fomos transportados do reino das trevas. Nós fomos transportados para o reino de luz do seu maravilhoso Filho, que é chamado Jesus. Então nós saímos de um lugar de condenação e entramos no lugar que recebemos a redenção. Um lugar que nós recebemos a purificação dos nossos pecados. E agora, o que aconteceu com nós, igreja? Nós deixamos de ser trevas e nos transformamos em luz. E aqui está um dos problemas, que nós somos muito perseguidos. Porque a luz, aonde ela chega, ela destrói as trevas. Você vê que as trevas não conseguem apagar a luz, mas a luz consegue vencer as trevas. Por isso as trevas estão sempre perseguindo a luz, para tentar de alguma forma aniquilar a força da luz. Porque Jesus diz: vós sereis o sal da terra e luz deste mundo. Então o mundo está sem tempero, porque uma mesa pode estar maravilhosamente preparada, com muitos cardápios na mesa, mas se ela não tem sal, ela não tem sabor. Assim está o mundo. O mundo às vezes parece que tem coisas, que parece que tem um banquete lindo e maravilhoso, mas falta o tempero, o sal. E você é o sal que vai salgar o banquete. Você é o sal que já está salgando pessoas. Sal fala da palavra. Você tem a palavra para temperar a vida das pessoas que não têm tempero, que parece que tem tudo, mas não tem tempero. Algo está faltando. Parece ser tão simples, mas algo precioso está faltando, e você tem o que precisa transformar a vida das pessoas. E Jesus diz também que nós seremos luz. E como eu já disse para você, a luz, ela incomoda as trevas, igreja. Você acha que o diabo está feliz que essa igreja está aqui? Não. Pela vontade dele, essa igreja tinha fechado há muito tempo, quando nós já escutamos da boca dele falar que ele queria fechar aqui. Ele tentou fechar, mas ele não conseguiu, e nem vai conseguir, porque quem está no nosso meio é maior do que ele. Quem está conosco é maior do que ele. Quem está conosco já venceu ele. Quem está conosco já esmagou a cabeça dele. O nome dele se chama Jesus. O nome dele se chama Nazareno. O nome dele se chama Rei da Glória, Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre.
principados, acima das potestades, acima dos governos malignos, acima das obras malignas da terra. Ele tem a voz como a voz de muitas águas. O Ramai que está maçuricanto. O que está conosco, aleluias. O que está conosco está com a pá na mão. Eu te digo para você, igreja, a pá dele está cavando na região de Linópolis. E os poços que estavam tapados, ele está destapando. Prepare, porque a Shekinah de Deus já está tocando o estado de Louisiana. Já está ressuscitando os mortos. Já está curando os enfermos. Já está levantando os paralíticos. Já está dando vista aos cegos. Já está levantando os coxos. Já está tirando o pecado, trazendo a graça. Xarabacante. Levanta sua mão e dá glória a Deus. Epiquimara xerecanto. Remacho que me anderrai. Eu quero ver qual demônio que vai ficar na frente desta palavra. Se ele entrar na frente, ele vai entrar na frente de um chicote de fogo e vai ser despedaçado, porque o que prevalece é a palavra. Às vezes eu não entendo porque eu sou perseguido. Às vezes eu não entendo porque eu sou confrontado. Confesso para vocês. Mas ao mesmo tempo que eu não estou entendendo, eu vou glorificando a Deus. Porque cada época que eu sou perseguido e sou confrontado, aleluia, Deus também vai aumentando a minha autoridade. Deus vai aumentando a minha coragem. Deus vai aumentando a minha ousadia. E eu vim nessa noite em nome de Jesus Cristo dizer para Satanás e seus demônios que ele não vai parar esta igreja, que ele não vai parar a minha vida, que ele não vai parar os obreiros desta igreja, mas nós vamos ressuscitar esta cidade para a glória de Deus. Xaramacantorada. Uramassande comandara. Amadachune comandara. Shemecanto rabassai. No final, você pode estar sendo perseguido, meu amigo, minha amiga, mas no final o que vai prevalecer vai ser a verdade. O que vai prevalecer vai ser a verdade. No momento que você está sendo perseguido, todo mundo pode te abandonar. Mas se você está na verdade, no final todo mundo vai voltar. Vai voltar e reconhecer que Deus é com você. Vai voltar e dizer para você que você estava no caminho certo. Me perdoa porque eu estava errado. Me perdoa porque eu estava errada. Me perdoa porque eu estava equivocado. Eu estava equivocado. Verdadeiramente Deus é contigo. Eu estou entendendo que você passou onde você passou e chegou onde você chegou, porque Deus é contigo. Tem uma coisa, igreja. Perseguição não é para nos matar. Perseguição para expandir o evangelho. Perseguição não é para nos matar. Perseguição é para arrancar nós do comodismo. Porque o ser humano gosta de uma cadeirinha, sentado tomando um suquinho, mudando de canal. Mas de vez em quando Jesus tem que cutucar ele com aquele ferrão que cutuca a junta de boi. Eita, vamos, meu filho. Aí vem a perseguição. Ou você ora, ou você ora. Ou você levanta, ou você levanta. E se você não levantar, dormir também você não vai. É a perseguição chegando para você chegar mais perto de Deus. Aí acaba churro e me canta. De vez em quando estou passando por algumas coisas, irmãos. Ai, aleluia, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou cansado, quero dormir. E o Espírito Santo fala comigo, vai orar, vai adorar, vai buscar a minha face, vai gastar um tempo comigo. Eu digo, Deus, estou cansado. E o Espírito Santo fala, você decide. Você fica na cama perdendo tempo e não vai dormir, ou você vai me adorar, eu vou revelar a minha grandeza para você. É a perseguição chegando
para matar o homem. Foi assim que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, na igreja primitiva. Não, tá bom aqui, o Pentecoste caiu, o fogo caiu, o mistério está aqui, eu quero ficar por cá. Ah, é? Então vou mandar Herodes, vou mandar a perseguição, que o evangelho vai ter que expandir, aleluia, o evangelho vai ter que crescer. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a perseguição, ela é para te levar para um novo nível na presença de Deus. Não é para você desistir quando estiver te perseguindo. Não é para você desistir quando você estiver sendo confrontado. Porque o diabo, irmão, ele quer ofuscar a nossa visão. Ele quer torcer a palavra e mostrar para nós que porque nós estamos em Deus nós não podemos sofrer. Nós não podemos sofrer, nós não podemos ser afrontados. Mas na verdade, como eu falei aqui ontem no culto espanhol, perseguição também trabalha no nosso caráter. Perseguição para nos lapidar. Perseguição ela vem para tirar aquilo que não agrada a Deus. Porque no meio da perseguição, Deus começa a fazer uma lapidação na nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Porque, irmão, nós chegamos na presença de Deus igual a era dos Simpsons. Daqueles homens da pedra lá, como é que é o nome deles? É mesmo, né? Nós chegamos como uma pedra quadrada. Pedra quadrada não roda. Então tem que vir a perseguição para quê? Para Deus tirar aquelas partes que está quadrada. Vai tirando assim, ó. Vai tirando uma ponta, vai tirando outra, vai tirando uma ponta. Quando você pensa que não, você roda assim, ó. Está rodando fácil na presença de Deus. Mas vai ter um trabalho de Deus. Vai ter uma maneira de Deus fazer isso na sua vida para você rodar. Crente quadrado não roda. Fica parado, pulando. A frente para trás, para frente para trás. Não sai do lugar. São pessoas que não aceitam trabalhar de Deus. São pessoas que não aceitam a perseguição. Muita perseguição. Me falaram que era diferente. Aqui nessa igreja, da minha boca, você nunca escutou isso. E eu não vou te falar, porque a palavra não está assim. Não vou te falar mesmo. Eu tenho compromisso com a verdade, igreja. Eu tenho compromisso com a verdade. Às vezes eu tenho que tomar decisões que eu não quero tomar, mas eu tomo porque eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me ordenou para fazer. Eu fiz uma aliança com Deus. Deus, o Senhor está me entregando algo na minha mão e eu estou disposto a fazer o que tiver que ser feito para defender a sua igreja, para defender o seu povo, para defender a presença do Senhor na minha vida. E eu quero que vocês entendam, igreja, perseguição não é para te matar. Perseguição, Deus permite ela. Parece que o inimigo vai nos estragar, mas não vai. Parece, mas não vai. Por quê? Naquela perseguição, Deus está trabalhando na nossa vida para coisas maiores. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por Ele. Todas as coisas. Então Deus tem a forma de trabalhar na nossa vida. É verdade ou não é? Que se Deus não mandar uma perseguição de vez em quando, nós nem orar não quer orar mais. Será que isso acontece só comigo, só com o seu pastor? Não acontece com você não, né? Não acontece não, né? Deus começou a aliviar a barra. Orar para quê? Tá tudo beleza? Tranquilo? Maravilha? Estou com saúde, dinheiro no banco, trabalhando, tranquilo. Ou por que eu vou orar? Ah, é? Eu não quero que você me coloque numa caixinha de fósforo. Então eu vou mandar a perseguição. Vai vir a tribulação, vai vir a circunstância, mas não é para te matar. É para te transformar. É para você ver a revelação de Deus. Olha o que João diz, irmãos, no livro de Apocalipse. Eu, João, vosso irmão na fé,
estava eu na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Por causa de Jesus, ele foi colocado num lugar isolado, no meio de feras. Sabe o que aconteceu? Ele foi o único que não morreu ninguém matou ele, nem fera comeu ele, nem nada. Morreu de velhice. Tranquilo. Sabe o que fez? Lá no meio da tribulação, Deus revelou todo o Apocalipse para ele. No meio da tribulação, no meio das feras, abandonado, sozinho. Quando Deus te colocar no lugar, numa tribulação sozinho, é porque Ele quer te revelar a grandeza dele. Ele quer revelar o poder dele na sua vida. E eu vejo, irmãos, isso aqui é para vocês, para mim, para nós, para a igreja. Quantas pessoas que na época da bonança fica alegre, fica, né, aquela coisa tal, maravilha, Deus é maravilhoso. Aí quando Deus começa a apertar um pouquinho, começa a murmurar. Murmura que Deus me livre. Só o sangue do Cordeiro. Reclama de tudo. Reclama de todo. O grupo de louvor não presta, o pastor não presta, o pregador não presta, a igreja não presta, o irmão não presta, a família não presta, não gosto dele, não gosto daquele. Ele fala isso, ele fala assim, ele é assado, e começa a reclamar de tudo. Meu querido, aceita o trabalhar de Deus na sua vida. Aceita a perseguição. Deus está te moldando para coisa maior. Homem, você não está entendendo? Mulher, Deus está te moldando para coisa maior e você não está entendendo. Para de murmurar. Murmurador morre no deserto, não chega na promessa, é comida de corvo. Mas aquele que glorifica através do Rio Jordão, vence Jericó, vence os reinos e entra na terra prometida. Aceite o trabalhar de Deus. Perseguição para trabalhar na sua vida. Não é fácil, não estou dizendo para você que é fácil, mas vem trabalhar na nossa vida. Nós somos tirados do mundo pecaminoso, todo errado, todo esquisito. Então Deus tem que usar algumas coisas para trabalhar no nosso caráter, para nos moldar, para nos transformar, para nos levar em nova dimensão. Aleluias. Glórias. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus, um aleluias. Eu quero mostrar para você a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Quero tomar tempo aqui até chegar 10 horas para você ler para mim, está na Bíblia junto comigo. Se eu estou falando aqui, porque se eu falar a minha palavra, não, o pastor falou, porque ele está falando, mas está na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. Pode dar glória a Deus, não tem problema você dar glória a Deus. Aleluias. 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. Santo. Segunda Timóteo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso e está conosco. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ou vou ler para você o 10, 11 e o 12, para você entender o que eu estou falando. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha o versículo 12, que o apóstolo Paulo está dizendo para o seu filho na fé. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus. Alabi comandehai. O que está escrito no final aí? Quem quer servir Jesus piedosamente, levanta a mão. Quem quer? Eu quero. O final está dizendo: padecerão perseguições. E está dizendo o seguinte:
que ninguém que está no reino de Deus está isento de ser perseguido. Nós seremos perseguidos. Agora, aqui está algo poderoso que eu quero falar para você. A perseguição às vezes não vem de longe. A perseguição às vezes está pertinho de você. Jesus disse que o inimigo do homem está dentro da sua família. Quando diz da família, fala da igreja, fala da casa, seus parentes. Fala de marido com mulher, mulher com marido, com os filhos, pais com os filhos. Eu estive até falando, essa semana eu falei isso com o evangelista Wallace, sobre o casamento. E falei para ele, pode ficar tranquilo, que casamento é maravilha de Deus, é bênção de Deus. Mas vai ter momento que Deus vai permitir algumas coisas acontecer e vai usar a sua mulher para trabalhar no seu caráter. E vai usar também você para trabalhar no caráter dela. São perseguições para trabalhar um na vida do outro, para transformar um outro, mas são perseguições. Às vezes um não compreende o outro, mas é a forma que Deus usa para trabalhar na vida das pessoas. Então, igreja, entenda uma coisa: você é cristão, você quer servir a Cristo piedosamente, você vai padecer perseguição. Você vai ter perseguição no seu trabalho, vai ter perseguição aonde você convive, vai ter perseguição na sua casa, vai ter perseguição na igreja às vezes. Atitudes de pessoas que vai arrebentar você. Você vai olhar assim, mas eu arrebento ele. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Eu arrebento ela. Ah, mas se me deu uma raiva santa que eu pego ele. Você não sabe que Deus está usando aquela pessoa para te trazer uma perseguição ou acontecer algo para trabalhar em você. Para baixar um pouco o seu ego, né? Para tirar um pouco, em Minas Gerais fala crista, né? Tirar um pouco da crista, baixar um pouco. Mas é um trabalhar de Deus, perseguição para nos preparar para coisas maiores. Amém. Vem cá, você conhece a história de José, lá no livro de Gênesis. José teve sonhos com 17 anos. Sabe quantos anos que ele sentou no trono? 30. Em 13 anos ele ficou sofrendo perseguição, uma atrás da outra. Sabe o que Deus estava fazendo? Queria matar José? Não. Estava preparando José para colocar José lá em cima. Porque se Deus levar nós de uma vez e colocar lá no trono, quem está de baixo sai de baixo, porque nós saímos pisando em todo mundo. Está no nosso caráter pecaminoso. Por isso que José sentou lá no trono, era o segundo homem na terra, ele mandava e desmandava, acima dele só estava o rei. Mas quando a família dele chegou, ele perdoou os seus irmãos, recebeu seu pai, tratou deles, ajudou eles, recebeu eles, trouxe eles de volta. Por quê? Deus já havia trabalhado na vida de José durante 13 anos para colocar José naquele lugar. Você está entendendo, meu querido? A perseguição está te preparando para te colocar em lugar que você nem imagina. Não, você não entendeu o que eu falei. As perseguições que estão vindo na sua vida está te preparando para te colocar em lugares que você nem imagina. Mas a perseguição, ela vem porque nós estamos decididos a fazer a vontade de Deus. Todas as pessoas que estão decididas a fazer a vontade de Deus, elas vão padecer perseguição. Elas vão padecer perseguição, irmão, não tem jeito. Mas é o trabalhar de Deus. Então, você tem um chamado na sua vida para ser pregador, para cantar, para louvar, para fazer alguma coisa no reino de Deus, e está te perseguindo, meu filho, fica tranquilo, porque está dando, isso é um sinal que está dando certo. Amém. É um sinal que está dando certo. Porque se estiver tudo quietinho, desconfie, porque talvez pode ter alguma coisa errada. Mas se está gerando alguma coisa, se está confrontando alguém, é porque o que você está fazendo está dando certo. O que você está fazendo está gerando um impacto no mundo espiritual. Aleluia! Então, se você estava orando,
Não é para você parar de orar porque a perseguição chegou. Tem gente que acha que faz um deal com o diabo. Eu fico aqui, você fica lá. Eu não oro, você não mexe comigo. Fechado o diabinho. E ele, ó, só olha para você assim, ó. Eu vou pegar você na primeira curva. Vou rachar você no meio, se você não orar. E é verdade, irmão. Crente não pode viver sem orar, não. Deus me livre. Se eu ficar sem orar, eu fico oprimido. Ninguém me aguenta. Eu não sei você, né? Nós temos que orar. Porque a oração, o jejum, a busca na presença de Deus mortifica a nossa carne. Nós ficamos mais mansos quando nós estamos vivendo o espiritual. Nós entendemos as perseguições de uma forma melhor quando nós estamos vivendo em oração, em jejum, em consagração na presença de Deus. Por isso que o inimigo não quer que você continue. Ele vai arrumar uma maneira de tentar convencer você do que você está fazendo. Não, para de orar porque está muita perseguição. Fica tranquilo aí que não vai dar, não vai ter mais perseguição, não. Não, quando a perseguição vem é para você orar mais. O que a Bíblia diz, irmãos? Que esta leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Irmãos, eu quero que você entenda. Você pode ser perseguido aqui na terra, você pode ser atribulado aqui por algum momento, mas cada dia que vai passando, Deus vai te honrando, e por final você receberá a coroa da vida eterna. Não pare por causa de perseguição. Em nome de Jesus, não pare. Continue, igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar, porque o que Deus está fazendo no nosso meio é porque está agradando as nossas atitudes, está agradando a nossa busca. Não pare. Você imaginou se Noé tivesse parado? Ficou mais de 100 anos construindo uma arca. Você sabe quanta perseguição ele passou? Dá para você imaginar em 100 anos quanta perseguição ele passou? Muita perseguição, várias, mas ele não desistiu. Qual foi o resultado? Ele foi salvo da condenação de uma geração perversa. Amém. Aleluias. Aleluias. Ah, pastor, mas na igreja tem gente assim, tem gente. Quantas pessoas eu vejo, pastor? Aquela irmã é assim, que ele é um cipuco caiado, que ele não presta, que não vale nada, pastor. Aquele irmão não vale nada, pastor. Aquilo é ruim, aquilo não vale nada, pastor. Que traz muita perseguição, pastor. Minha filha, meu filho, melhor ficar dentro da arca, junto com os animais, a vez cheirando mal, do que estar lá fora no dilúvio e ser destruído pelo juízo de Deus. Eu prefiro estar aqui dentro da igreja, trabalhando com pessoas que às vezes não entendem, está precisando trabalhar no seu caráter, está precisando trabalhar na sua vida, está cheirando mal, está assim, está assado, mas melhor é estar aqui dentro do que estar lá na Bomba Street sambando lá. É melhor estar aqui dentro do que estar lá no boteco. É melhor estar aqui dentro do que estar com a roda dos escarnecedores aí fora. É melhor estar na presença de Deus, porque aqui nós estamos recebendo o livramento do juízo. Então entenda que você vai encontrar inúmeros tipos de pessoas, mas não desista de servir a Deus, porque salvação é individual. Ninguém vai poder ajudar você quando você partir para a eternidade. É você e Deus. E na hora que você partir para a eternidade, chegar lá e Deus falar: aí, meu filho, continua firme até o final. Ah, Deus, eu continuei uns anos, né? Mas depois tinha uns irmãos lá que eu não gostei das atitudes dele, não gostei do jeito do pastor, e aí eu saí. Mas eu creio no Senhor, né? Não creio nada. Você largou, você abandonou no meio do caminho. Mas o Senhor vai me dar direito de entrar, né? Jesus vai dizer para você: não te conheço. Você não perseverou até o final. Você não aceitou as perseguições. Não aceitou o meu trabalhar na sua vida. Sorry, you're not welcome. Coisa séria, igreja, que nós estamos vendo hoje.
Igreja, quando nós aceitamos Jesus, eu e minha esposa, foi 37 pessoas numa noite. O pastor Marcos estava lá. E hoje nós podemos contar no dedo as pessoas que ainda estão na igreja. De todas as 37, a maioria saiu. Aceitou no dia ladrão, prostituta, dançarino de gogoguel. Tinha muita gente mesmo, maconheiro. Todo tipo de gente tinha lá na frente. Aceitaram Jesus, foi maravilha aquela noite. Mas que perseveraram mesmo foi pouco. Abandonaram o caminho do Senhor no tempo da perseguição. E a Bíblia mostra isso. Não é só pessoas que são levadas pelas riquezas do mundo, outros são levados pelos prazeres do mundo, outros, quando vem a perseguição, eles não aguentam, eles abandonam a palavra de Deus. Deus não quer que você seja assim, meu querido. Deus quer que você aceite o trabalhar dele. Deus quer que você aceite os momentos de tribulação, confiando nele, que está te preparando para coisas maiores. Ele está trabalhando você para te encher, para transformar outras vidas, para curar outras vidas, para ressuscitar outras vidas, para levantar outras vidas. É isso que Deus está fazendo. Você será perseguido porque você está do lado da justiça, você está do lado de Deus, e quem está do lado de Deus vai ser perseguido neste mundo, mas vai ter coroa. Olha o que diz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, mais uma vez. Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Estou falando só de perseguição. 2 Coríntios capítulo 4. Abra sua Bíblia para mim, por favor. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 e versículo 10, que é o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparado. Quem te diz que na perseguição Deus não está com você? Quem diz que está na Bíblia? Aonde está na Bíblia? Não existe. Deus foi claro: aonde você passar, eu passo com você, até no vale da sombra da morte. Salmo 23, verso 4, está lá. Perseguido, mas não desamparados, abatido, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Em outras palavras, a perseguição, ela vai gerar um peso de vida. Sabe o que acontece, igreja? Quando nós somos perseguidos e vencemos a perseguição, pessoas começam a espelhar em nós: ele venceu, então eu também posso vencer. Aleluia. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Então nós começamos a se transformar num espelho para outras pessoas. Por isso nós não podemos parar no tempo da perseguição, porque a perseguição, ela vai cada dia mais nos levando para perto de Deus. Glória a Deus. Vai trazendo pessoas que vai se espelhando em nós. Então, em todos os momentos da sua vida, entenda uma coisa: ainda que você esteja sendo perseguido, mas lembre-se de uma coisa: aquele que te chamou está com você. Se passares pelo fogo, não se queimará. Se passares pelas águas, não se afogará, ou ela não te submergirão. Aonde você passar, Deus passa com você, meu querido. Aonde você estiver passando, Deus passa com você. Não desista. Sabe por quê? Toda perseguição tem perna curta. Ela não consegue ir muito longe. Daí a pouco ela fica para trás e você vai. Por isso que você não pode parar. Nem eu posso parar. Porque se pararmos, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar lá atrás e começar tudo de novo. E vai ter que passar para a mesma perseguição de novo.
aquela perseguição já vai estar lá esperando você, naquele mesmo lugar. Aleluia. Eu vejo dentro da igreja pessoas que não rompem em certas áreas da sua vida, sabe por quê? Toda vez que chega naquela bendita perseguição, ele para. Pessoas que estão com o ministério paralisado, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele vai caminhando. Ei, agora eu estou firme, hein? Aleluia. Segura aí, pastor, pode entregar o cargo na mão que eu estou indo. Aí o pastor diz: amém, meu filho, confio em você, meu nome. Ele vai. Quando chega aqui, a bendita está esperando ele. Ele bate nela. Aí já começa. Não sei se hoje vai dar para ir na igreja, não. Estou cansado. A coluna também é ruim. Sentindo umas pontadas aqui no rinhão. Tô sentindo umas coisas que hoje não vai dar para ir, não. Tá batendo de frente com a perseguição. Aí daí a pouco ele vai. Se não escuta o que o pastor está falando, vai afastando. Vai afastando. Vai afastando. Daí a pouco já está fora já. Aí passa um tempo, o negócio começa a arrochar, apertar, e volta de novo. Volta. Firma, eu estou firme agora. Aleluia, glória a Deus. Xarabacai, começa a falar mistério na igreja. E aleluia, quer na igreja todo dia. E manda de mistério. E vai de novo. Aí quando chega na bendita da perseguição de novo, e para de novo. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. O abençoado não chega em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. E esse não é um projeto de Deus para você, meu filho. Gigante você não vence ele correndo dele. Gigante você vence ele fazendo cara feia para ele. Sai da minha frente, bichão, porque eu estou passando. Sai da minha frente, porque você vai ser ponte. Eu vou entrar na sua frente, vou te derrubar com as armas de Deus, vou chegar do outro lado e vou conquistar a vitória. Eu não vou parar. Tem que ser assim, igreja. Eu fico observando, irmão, nós às vezes, irmãos, nós éramos brutos, tá vendo? Nós íamos para aqueles forró lá, para aqueles botecos, né? Coisa de comício lá para Minas Gerais. Tomava pinga, tomava conhaque, ficava doidão, queria brigar com todo mundo, bater em todo mundo, xingava com todo mundo, e era um valentão, com revólver na cintura, eu sou tal, ninguém me cerca. Aí quando chega na igreja, quando precisa ser valente, ele é fraco. Nós precisamos ser valente, vencer a perseguição, vencer o dinheiro. Eu não aguento mais, não dá mais. Não, a Bíblia diz que se no dia da perseguição ou no dia da luta não se mostrar frouxo, frouxo nós seremos. Mas se nós mostrarmos determinados, algo vai acontecer, igreja. Temos que ser determinados. Guerreiro tem que ser determinado. Soldado tem que ser determinado. A igreja tem que ser determinada. Tem que estar determinada a vencer. O nosso crachá, o nosso brasão é o seguinte: vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Não tem outra opção. Vamos vencer porque Deus é conosco. Não. Ah, papai, não estou dando para você mingauzinho de sopa, não. Essa aqui é mandiocada. É para você entender que o evangelho tem perseguição, mas o evangelho tem bênção de Deus na sua vida. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher ganhador e ganhadora de almas para Jesus. Deus quer te fazer alguém que vai sacudir o lugar que você passar. Aleluia. Deus quer usar você neste último avivamento no tempo do fim para andar nas asas do pássaro de aço para lá e para cá, proclamando que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus ressuscita. Mas você vai ter que aceitar a perseguição, você vai ter que aceitar o trabalhar de Deus. E digo para vocês as palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo Jesus: se alguém vos pregar um evangelho diferente desse que eu estou te pregando, seja anátema. Em outras palavras, seja amaldiçoado, porque não é o evangelho verdadeiro.
O evangelho verdadeiro tem cruz. O evangelho verdadeiro tem perseguição. O evangelho verdadeiro tem tribulação. Mas o evangelho verdadeiro também tem glória. O evangelho verdadeiro também tem poder. O evangelho tem também autoridade, ousadia. Por isso que nós não podemos parar. Temos que seguir em frente. Segue em frente, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Porque através de nós, Deus pode sacudir esta cidade, pode sacudir esse estado, pode sacudir esta nação. Jesus começou com 12. E com aqueles 12, um se perdeu, depois arrumou outro. Mas com aqueles 12, Ele sacudiu a terra e está sacudindo até hoje. Sabe por quê? Quando você se transforma em um discípulo verdadeiro, quando você aceita a perseguição, o trabalhar de Deus, essa é forte, desceu aqui agora. Você se transforma num ventre fértil. Um ventre fértil. A igreja fértil é a igreja que aceita a perseguição, porque ela aceita a perseguição e dela também sai outras pessoas com o caráter daquela igreja que aceitou a perseguição e aceitou a bênção de Deus, e outras pessoas também são abençoadas. Já estou terminando, pode ficar de pé, por favor. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Está dando para você guardar no seu coração? Porque isso aqui é coisa muito forte, irmãos. Oh, manto de glória. Santo, 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 santo. Quero ler o último versículo da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 16. Oh, santo, o que diz a Bíblia? 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12 ao 16. Eu já vou terminar. Para você entender que a perseguição faz parte do reino de Deus. Mas ela não é para nos destruir. É para nos levar para um novo nível. Está escrito assim em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, né? A palavra vos tentar aqui, né, é por aquilo que vocês estão passando. Então a Bíblia está dizendo que não é para nós estranhar por aquilo que nós estamos passando. É isso que a Bíblia está dizendo. Como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha que maravilha a Bíblia aqui. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Palavra de Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou são usurpados, ou sois afrontados, essa é a palavra, vituperados, bem-aventurados, aleluia, felizes sois, porque sobre vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quem está sendo perseguido aqui? E eu estou sendo. Quem está sendo perseguido de alguma forma, espiritualmente, por pessoa, fica tranquilo, porque o Espírito da glória de Deus está na sua vida. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Que nenhum de vós padeça como homicida. Porque a Bíblia está dizendo que é o seguinte, que nós que somos cristãos não é para nós padecermos por causa de coisa errada que nós fazemos. Olha, presta atenção. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Porque tem pessoas que sofrem perseguição porque ele vai procurar com a sua própria mão, vai pelo caminho errado. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Oh glória, aleluia. Então se você está sendo perseguido, vai dando glória a Deus aí nesse momento. Feche os teus olhos.
e vai dando glória a Deus nesse momento. Levanta a sua mão e vai dando glória, e vai entendendo essa noite que a perseguição é para te preparar para coisas maiores. A perseguição, a aflição, a injustiça é por causa da presença de Deus que está na sua vida. É por causa que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, e agora o inimigo quer te parar, quer transformar a palavra em outra forma, para mostrar para você que você não pode ser perseguido, mas não é verdade. Você pode ser sim perseguido, mas no meio da perseguição, o mais poderoso, que está na altura, que está aí nas mais altas posições, que se chama Jesus Cristo, está com você, está com a sua família, está nessa situação, e mais, Ele vai te dar vitória em todas. Ele vai te dar vitória, Ele vai nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Nós seremos mais do que vitoriosos. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Aleluia, levanta a sua mão, nós vamos fazer a oração final nesse momento. Aleluia, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou entendendo pela sua palavra que se eu quiser viver na verdade, segundo a sua palavra, eu serei perseguido. Mas Jesus, eu te peço que nesta noite, neste momento, o Senhor me dá força. Fala mais forte: me dá força, me dá graça, porque eu quero continuar. Eu não quero parar. Eu quero seguir adiante. Eu quero fazer a tua vontade. Espírito Santo, derrama a sua graça sobre a minha vida. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Eu confio em ti. A minha vida está nas tuas mãos. Faça como o Senhor quiser, ainda que eu não entenda. Portanto, cumpra a tua vontade. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte nesse momento. Está terminado. Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja poderosa diga: glória a Deus! Deus abençoe. Oh, glória!